Se avançarmos na articulação entre narcisismo primário e secundário, precisamos situar com precisão o lugar desse conceito na metapsicologia freudiana, especialmente quando o aproximamos da distinção entre neurose e psicose. Em Introdução ao Narcisismo, 1914, Freud não está apenas descrevendo um traço de caráter, mas formulando uma teoria da economia libidinal que permite compreender como o eu se constitui e como pode, em determinadas circunstâncias, romper com a realidade. O eu, para Freud, não é dado desde o início. Ele se forma progressivamente a partir da unificação das pulsões autoeróticas. Esse momento inaugural, que chamamos de narcisismo primário, corresponde ao estado em que a libido está investida no próprio eu. Antes de haver escolha objetal, antes de haver amor dirigido a um objeto externo, há um investimento em si mesmo. Esse investimento não é patológico, ele é estrutural e universal. Quando o sujeito passa a investir objetos externos, entramos no campo do amor objetal. A libido se desloca do eu para o outro. Esse movimento é fundamental para a inserção na realidade, para o estabelecimento de vínculos e para a organização da vida psíquica em relação ao mundo externo. O problema se coloca quando esse investimento objetal sofre uma frustração intensa. Freud sugere que uma ruptura com a realidade pode ter como motivo uma frustração aparentemente intolerável do desejo por parte do mundo externo. Quando o desejo encontra um obstáculo radical na realidade, o eu pode reagir retirando a libido dos objetos e reconduzindo-a a si mesmo. É esse movimento que caracteriza o narcisismo secundário. No texto Neurose e Psicose, 1924, Freud distingue claramente esses destinos. Na psicose, há um arrancamento do eu em relação à realidade. Em um primeiro momento, o eu se afasta do mundo externo. Em um segundo momento, tenta reconstruir essa relação, mas o faz a partir de uma reorganização interna que frequentemente assume a forma de delírio. O delírio não é simples erro de julgamento, ele é uma tentativa de restauração da realidade, ainda que à custa do próprio eu. Tanto Freud quanto Taus encontram na fixação e no retorno da libido ao estágio narcisista a explicação para muitos fenômenos psicóticos. Quando a libido, impedida de investir o objeto, regressa ao eu, ocorre uma inibição do investimento externo que pode corresponder também a uma inibição intelectual e a perturbações do julgamento. A ruptura com a realidade não é mero capricho, ela tem uma base econômica na redistribuição da libido. É nesse ponto que a distinção com a neurose se torna clara. Na neurose, mesmo havendo conflito, o investimento objetal se mantém. O sujeito continua vinculado aos objetos, ainda que de forma sintomática e conflituosa. Na psicose, ao contrário, o laço com o objeto externo pode se desfazer de maneira mais radical, dando lugar a uma reorganização narcísica. Quando falamos em narcisismo em sentido mais amplo, evocamos inevitavelmente o mito de Narciso. A figura mítica do jovem que se apaixona por sua própria imagem nas águas do lago ilustra de forma simbólica o amor voltado para si mesmo. Contudo, a psicanálise não reduz o narcisismo a essa imagem literária. O mito serve como metáfora, mas, em Freud, o narcisismo designa uma fase necessária da evolução da libido. Dizer que o narcisismo é necessário significa reconhecer que todo sujeito passa por esse momento em que o próprio corpo e o próprio eu são tratados como objeto de amor. Somente a partir desse investimento inicial é possível, posteriormente, deslocar a libido para um objeto externo. O amor ao outro pressupõe que o eu tenha sido, antes, investido. O narcisismo secundário, por sua vez, revela que esse investimento pode retornar ao eu quando o laço com o objeto se torna insustentável. Esse retorno não é simples vaidade ou amor próprio exagerado, ele é um movimento econômico da libido diante da frustração e do conflito. Compreender o narcisismo primário e secundário é, portanto, compreender a dinâmica entre eu, objeto e realidade. É perceber que a relação com o mundo externo depende da possibilidade de investir e manter a libido nos objetos. É reconhecer que a ruptura com a realidade, na psicose, está ligada a um movimento regressivo da libido. A psicanálise, ao introduzir o conceito de narcisismo, amplia a compreensão da constituição do sujeito. Ela mostra que amar a si mesmo não é, em sua origem, um defeito moral, mas uma etapa estrutural do desenvolvimento. Mostra também que o retorno a esse estado pode ter consequências clínicas profundas.
Assim, ao estudarmos o narcisismo, não estamos apenas explorando um traço de personalidade, mas um eixo fundamental da teoria freudiana que articula desenvolvimento, economia libidinal e estrutura clínica. É nesse entrelaçamento que o conceito adquire sua verdadeira densidade teórica. Esta aula é parte de um percurso. Um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual. Ela se sustenta como uma experiência.